Isso aí, pessoal. Se você estava vendo então o vídeo anterior, né, da aula 23, eu vou fazer agora o vídeo da aula 24. Repara que eu voltei naquele slide da aula anterior, né, pra gente poder ter o contexto da aula toda, mas estava ficando bastante longo, né, e eu já tinha feito ali 2 exercícios só da parte de movimento retilíneo. A gente vai abordar agora a ideia do movimento quando ele é circular, beleza? Então o que vai acontecer é que se o seu movimento for circular, e aqui eu estou tratando especificamente de movimento circular uniforme, tá? E por que uniforme? Porque se for uniformemente variado, tem que compor um pouco de cada uma dessas duas coisas. É um pouco mais difícil. Então vamos ver primeiro os básicos, que já são complicadinhos, né? Se o seu movimento for circular uniforme, eu tenho outro tipo de demanda de força resultante. Tá? A resultante ela vai ter uma direção perpendicular à velocidade e o sentido para o centro da curva. Observe, como assim? Vamos lá, só para a gente poder pegar a ideia de todo o contexto aqui. Resultante é igual a massa vezes a aceleração. E essa aceleração, ela seria uma aceleração vetorial. A aceleração vetorial, ela tem dois componentes. Que componentes? A tangencial, que provoca variação no valor de v, e por isso pode acelerar ou retardar. Se ela é tangencial, ela tem a mesma direção do movimento, e aí sentido igual ou oposto, se for acelerado ou retardado, que de certo modo é tudo que está escrito em cima. Ou a aceleração, ela pode ser da modalidade centrípeta. Centrípeta porque aponta para o centro. E aí a minha resultante tem que apontar para o centro também. Então, se o seu movimento for circular e uniforme, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na anterior, desenhar as forças que atuam no sistema e vou decompor as forças, se precisar. Sempre tendo agora a ideia do que? A resultante tem que apontar para o centro da curva. Pessoal, então eu tenho 4 situações básicas em que eu tenho sentido e direção de resultante conhecidas. Quais são? Movimento retilíneo uniforme e repouso, que é a mesma coisa. A resultante é zero, então a resultante não aponta para lado nenhum. A resultante tem que dar zero. Se o movimento é acelerado, a resultante aponta para o lado que o carro está andando, que o corpo está andando. Movimento retardado, para o lado oposto ao que o corpo está andando. Movimento circular, para o centro da curva. Beleza? Para o centro da curva. Como que eu calculo o resultante? Massa vezes aceleração. Nos movimentos acelerados ou retardados, é o A que a gente está acostumado a ver nas equações de move. No movimento circular, é a aceleração centrípeta. Como é que a gente acha centrípeta? V quadrado sobre raio. Então, no movimento circular, a resultante aponta para o centro da curva e eu obtenho ela fazendo mv quadrado sobre r. Beleza? Parece complicado, mas não é, né? É bem tranquilo. Tranquilo não é, mas assim, é possível de fazer. A gente vai ter depois, acho que uma aula que vai explorar mais movimento circular, tá? Então, olha ali, ó. Questão 1, página 477. Se você viu o vídeo anterior, você vai lembrar. Essa aula, ela é 23 e 24, tá junta. Coincidentemente, os ímpares eram de movimento circular, os pares de movimento retilíneo. Como o vídeo ia ficar muito longo, eu separei circular em um, retilíneo no outro. Então, a gente vai fazer agora as questões 1 e 3. Beleza? Ele fala assim, ó. Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre os pneus de um determinado veículo e o solo é 0,9 e que o coeficiente de atrito cinético é 0,8, a velocidade máxima suposta constante com que ele consegue fazer uma pista, uma curva plana e circular de 100 metros de raio sem derrapar é. Eu gosto de chamar o raio de R minúsculo, tá? Por quê? Porque o nosso material chama resultante de R maiúsculo. Então, se você olhar na expressão que tem lá da resultante no slide anterior, tá R minúsculo, mv quadrado sobre R. Ele já deu o desenho de forças pra gente, olha como ele foi, camarada. Olhando o carro de frente, as forças que eu tenho são normal peso e o atrito estático. Por que atrito estático? Porque o pneu não está escorregando, esse carro não está escorregando para fora da curva. Beleza? Ele está, tudo bem, está girando, mas ele não está girando raspando, escorregando. Então a gente chama de atrito estático. Ainda bem que ele desenhou isso aqui para nós, facilita a minha vida. Se a gente olhar para esse cara aqui, de cima o que eu tenho é isso. A força de atrito está para o lado da curva, né, para o lado do centro. O peso é normal, a gente não consegue desenhar, porque eles estariam um afundando aqui, né? Estou apontando para a tela, né? Afundando na tela e o outro para cima da tela aqui, tá? Você não consegue desenhar. Beleza? A gente sabe que o peso normal tem o mesmo valor. O peso normal vão ter valores iguais. Vamos lá, o que eu quero saber? A velocidade com que esse carro gira. Como é que a gente pensa nisso? O movimento é circular. Se o movimento é circular, a minha resultante vai ser mv quadrado sobre r.
e ela tem que apontar para o centro da curva. Deixa eu anotar os dados primeiro. Ó. Mi estático, coeficiente de atrito estático é 0,9, o raio da curva, lembra? Chamei de R, é 100, e o G vale 10. Eu quero saber a velocidade que ele vai virar. Olha lá que legal. Normal e peso eu sei que se cancelam. Olha o desenho. Eu sei necessariamente que se o movimento é circular, eu preciso ter uma resultante, a resultante das forças que apontam para o centro da curva. A normal e o peso se cancelam, sobra só a força de atrito. Observe, aqui eu não estou vendo que ela aponta para o centro, mas aqui você consegue ver. Ó. Essa é a curva e o atrito está apontando lá para o centro. Ué, se o atrito é a única força que aponta para o centro, o atrito é a minha resultante centrípeta. O que é resultante? Resultante é a soma de todas as forças do sistema. Neste caso, eu só tenho o atrito. Ué, então ele vai ser a força que aponta para o centro, ele é a resultante. Ó. A força de atrito estático é a resultante. Se o movimento fosse retilíneo, ia ser m vezes a. Acelerado, né? Se fosse retilíneo retardado, massa vezes módulo de a. Mas é circular. Ué, então a resultante é mv² sobre r. Mi estático vezes normal, que é o jeito que eu calculo atrito, né? Força de atrito estático, mi estático vezes normal. Esse aqui ó, é o atrito máximo. Se o meu atrito é máximo, a minha velocidade também vai ser máxima. Vai ser mv² sobre r, resultante de movimento circular. Próxima linha. Mi vezes normal. Por que a gente cortou ela com o peso aqui? Ó? Porque elas são iguais, né? Esse carro andando na superfície horizontal nem sobe nem desce. Então, mi vezes mg igual a mv² sobre r. Corta as massas. Mi estático vezes g é igual a v² sobre r. Ele deu os dados exatamente encaixados para a gente fazer isso. Essa história de cortar a massa significa que tanto faz qual é a massa do carro, tá? A velocidade máxima para ele fazer essa curva vai depender de 3 fatores. Coeficiente de atrito do pneu com o solo, da gravidade e do raio da curva. Se eu passar esse r para cá multiplicando, v² vai ficar igual mi estático, que já estava aqui, mandei o r multiplicando, prefiro colocar o r aqui, e o g final, porque aí fica mi estático vezes rg. Tá? A gente pode até guardar isso aqui se quiser. Para um carro fazer uma curva submetida ao atrito num plano horizontal, a velocidade máxima ao quadrado é mi estático vezes rg. Ué, então eu vou extrair os valores ali, para depois tirar a raiz quadrada. Ó, velocidade ao quadrado, 0,9 mi, vezes o raio que é 100, vezes o g que é 10. Dá 1000 vezes 0,9, dá 900. V² igual a 900, v é a raiz de 900, então o v vale 30. 30 metros por segundo, tá? Ou 108 km por hora. Essa é a velocidade para esse cara fazer a curva. Movimento circular, então, foco em quem? No centro da trajetória. É para o centro que eu tenho que ter a resultante. Normal e peso se cancelavam, sobrou uma força só que aponta para o centro. Ela é a minha resultante. Belezinha? Então, letra C de Shakira. A Anitta da Colômbia. Questão 4, página 478. É uma questão já um pouco mais trabalhosa. Uma questão que vai dar uma dor de cabeça para a gente fazer, mas é bem gostosinha. Fala assim. Um pêndulo é constituído de uma esfera de pequenas dimensões presa a um ponto fixo por meio de um fio bem flexível. Se o corpo é impulsionado de modo a percorrer uma trajetória plana, horizontal e circular, o pêndulo é denominado pêndulo cônico. Então vamos lá. Eu poderia pegar aquele barbantezinho lá do crachá, sabe, daí da escola, e soltar no movimento retilíneo de volta. Esse é um pêndulo simples. Ou eu poderia pegar o cara, impulsionar e fazer ele ficar girando. E aí ele formaria, né, um sólido imaginário aqui, ó, que seria um cone. Então ele fica girando num plano, formaria um cone imaginário. Então a gente chama de pêndulo cônico. Tá? A imagem a seguir é um exemplo de pêndulo cônico aplicado em um brinquedo de parque de diversões. Então a cadeirinha está presa, né, e ela vai girando aqui formando um cone. Então o que eu tenho? Ó? Ele colocou um modelo para a gente mais fácil da gente entender. Uma corrente lá, um cabo de aço de meio metro de comprimento. Aqui está a cadeirinha. O centro da minha curva está aqui, ó, porque esse cara gira na horizontal. A cadeirinha vai girar na horizontal. Essa foto que ele pôs está inclinado, né? Ele está inclinadinho. Teria que deixar esse cara reto para ele girar na horizontal, igual o nosso desenho está sugerindo. E aqui eu tenho a altura, desde o ponto onde ele está preso lá em cima, até a base onde ele está girando. Ele fala assim, ó, desprezando-se eventuais atritos,
O período de um pêndulo cônico que tem meio metro de comprimento e 0,3 de raio é aproximadamente. Então, os períodos aqui, eu fiz o seguinte, eu copiei a figura para a gente poder fazer no outro slide, tá? Copiei a figura aqui para a gente poder desenhar. Por que a questão é trabalhosa? Porque ele pediu, além de tudo, o período. Ele podia ter pedido para a gente qual é a velocidade, podia ter pedido outras coisas. Eu copiei o desenho de lá e dei um nome de ângulo θ aqui em cima. O ângulo de inclinação que a cadeirinha faz. De novo, se a gente for parar para pensar, se esse pêndulo não estivesse girando, não tivesse velocidade, não teria motivo da cadeirinha estar inclinada. Ela deveria ficar reta assim. Aliás, quando as pessoas entram no brinquedo, ela está reta. À medida que ele vai girando, elas vão inclinando até atingir uma determinada altura. E aí param de girar, né? Para de inclinar, para de subir. Quais são as forças que atuam nesses objetos, nessas pessoas na cadeirinha? Um peso para baixo, todo mundo tem. E a força de tração, tá? Eu estou pensando na cadeirinha como um todo, beleza? Ah, professor, mas a pessoa sentada lá dentro não tem uma normal? Sim. Mas eu estou pensando na cadeira como um todo. Conjunto pessoa mais cadeira, tá? É um objeto só e ele é puxado por uma tração para cima. Que tipo de movimento a gente tem aqui? Circular. Quando eu tenho um movimento circular, a resultante tem que apontar para o centro. Só antes de eu falar dessa resultante que aponta para o centro, existe alguma outra força além da tração e o peso? Vamos pensar? Estou pensando na cadeira como um todo, né? Ele colocou uma bolinha lá, então como se a pessoa tivesse, como se a cadeira e a pessoa fosse uma bolinha. Não está apoiado em ninguém, não está apoiado no chão, então não tem normal. Não está raspando em ninguém, então não tem atrito, não tem força elástica. As únicas forças que eu tenho são essas. Essas duas forças juntas têm que gerar uma resultante que aponta para este ponto aqui, ó. Que ponto que é esse aqui que eu estou mostrando? Essa junção desses dois pontilhados. É o centro desta circunferência, tá? É o centro dessa circunferência. Ué, então, se esse ponto é o centro, eu preciso ter uma resultante para cá. Alguma delas aponta para esse lado? Não. Se nenhuma delas aponta para esse lado, eu preciso decompor a força para poder ter uma componente centrípeta. Uma componente que vai apontar para o centro aqui. Quem que eu decomponho? O peso? Não dá, né? O peso é vertical e eu preciso de uma força para a direita. Não dá para decompor esse cara para lá. Eu vou decompor a tração. Então, TY, TX. Tá? A sombra, né? Decomposição do T aqui e o T para cá. Olha, senhor, quem quer seno, quem quer cosseno? Se você não tem ninguém que está do lado do ângulo, lembra que eu posso pegar o TY e colocar aqui, ó. Então, quem que é o cosseno? Cosseno é o TY, porque ele está compondo o ângulo junto com o T. O ângulo θ, que é o mesmo que eu tenho lá em cima. Por que o ângulo θ é o mesmo? Porque, ó, são duas paralelas, TY é a vertical e a altura aqui é a vertical, cortadas por uma transversal. Esse ângulo e esse são chamados de ângulos correspondentes, tá? Então, eu tenho TY igual ao que eu tenho para cá, nessa posição, e esse é o TX. Então, esse cara vai começar a girar, até que essas duas forças, TY e o peso, se igualam, aí ele para de subir, e o TX, que aponta para o centro, é a nossa componente centrípeta. No eixo X, então, TX é a resultante. Que resultante? Resultante de movimento circular. Ué, então o TX vai ser igual a mv² sobre R. Em movimento circular, mv² sobre R. Movimento retilíneo seria MA, movimento retardado, né, retilíneo acelerado MA, movimento retardado M vezes módulo de A. TX quem vai ser? Vai, mouse. TX é o cara que ficou aqui, ó. Ele não compõe o ângulo θ. Quem compõe o ângulo θ, os vetores que determinam o ângulo θ são TY e T. Ele está de frente para o θ, então ele é T seno de θ. T seno de θ é igual a mv² sobre R. Nesse ponto da questão, se você chegou até aqui, você já está com vontade de aplicar o famoso teorema de Sandy Júnior. O vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular. Por que você tem essa vontade? Porque você não sabe a massa da criança. Cadê aqui? Da cadeira. Porque você não sabe o ângulo θ. Porque você não sabe a tração. O seno de θ até dá pra gente resolver, ó. Porque esse triângulo pontilhado grandão aqui, eu coloquei a altura de 0,4 nele, né? Ó, 0,3, um cateto, 0,5 o outro. Isso aqui é um triângulo 3, 4 e 5, ó. 0,3, 0,4 e 0,5. Tá? Então eu já tinha posto essa altura. O seno até eu sei que é o cateto oposto pela hipotenusa. Mas eu não tenho nem a tração e nem a massa.
Aí você olha e fala, vai dar ruim, sem a massa eu não consigo fazer. Precisaria saber a massa, ou a tração. Porém, ó, você não tem uma característica do eixo Y que a gente pode explorar? Esse cara, quando começa a girar, ele gira até que ele atinge, vamos dizer assim, um equilíbrio vertical. Ele para de subir e começa a ficar girando na mesma horizontal. Tá? A ideia parece daquela questão 1 que a gente fez no módulo anterior. A 2, perdão. Dessa mesma aula aqui que a gente fez no vídeo anterior. Quando o pêndulo inclinava no carrinho que estava acelerando, ele para de subir. Então TY é igual a P. Quem é TY? É o T cosseno. O ângulo está do lado dele. Ó, a gente decompôs 3 vetores nessas aulas 23 e 24. Espero que comece a ficar mais claro para você quem é seno, quem é cosseno. Quem tem o ângulo do lado dele na decomposição sempre é cosseno. Tá? Quem não tem o ângulo do lado só pode estar de frente ao seno. Então T cosseno de θ, que é o TY, é igual a mg. Quem quer a tração? mg dividido por cosseno de θ. Esse mg por cosseno de θ, então vou pôr no lugar desse t. Ó. mg cosseno vezes seno de θ é igual a mv quadrado sobre r. As massas a gente deve cortar aqui, ó. Não cortei, mas poderia simplificar as massas. E seno dividido por cosseno é tangente. Lembra, igual a gente fez na questão 2 do módulo anterior. Então, seno por cosseno é tangente, ficou g tangente de θ igual, massa cortou, v quadrado sobre r. Manda o raio multiplicando. Foi isso que eu fiz de uma passagem para outra. Eu precisei dar uma compactada na resolução dessa, menos passagens, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda, tá? O espaço vai ficar tumultuado. Então, v quadrado ficou r, cadê você, mouse? R, vezes g, seno por cosseno, que é a tangente. V, então, a raiz quadrada de rg, tangente de θ. Raio, 0,3. O g é 10. E a tangente do ângulo θ, cateto oposto por cateto adjacente. 0,3 dividido por 0,4. Então, 0,3 vezes 10 vezes 0,3 por 0,4. Ó, vai dar 3, 0,3 vezes 10 vezes 0,3 dá 0,9 dividido por 0,4. Raiz de 0,9 dividido por 0,4 é a mesma coisa que raiz de 9 sobre 4. Tá? Igual ali as casas decimais, faz um ajuste, é a mesma coisa que raiz de 9 sobre 4. Não vale a pena fazer a divisão, né? Porque raiz de 9 e raiz de 4 tem valores exatos. Raiz de 9 é 3, raiz de 4 é 2. Então a velocidade é 3 meios, 1,5 metro por segundo. Tá? O V igual a 1,5 metros por segundo. Era isso que ele queria? Não. Se ele quisesse a velocidade do cara dando uma volta, a questão tinha acabado aqui. De acordo com a dinâmica, de acordo com as dimensões, ele tem que ter essa velocidade para que eu tenha na vertical resultante zero, na horizontal a resultante atuando como componente centrípeta. Entretanto, ele pediu quanto tempo demora para o cara dar uma volta. No movimento circular uniforme, que é uma outra aula que a gente viu, por isso que eu falo, ó, exercícios dessa aula aqui totalizam, juntam várias informações, por isso que são difíceis, é 2πr sobre t. Velocidade, 2πr sobre t. Distância de uma volta dividido pelo tempo de uma volta. Não confunda este t com o t de tração, hein? Aqui é o tempo de uma volta, período, tá? 2πr sobre t. Ô, senhor, mas é a mesma letra. É a mesma letra, mas o contexto da equação me garante que elas são coisas diferentes, tá? Então, 2πr sobre t. Como é que eu calculo essa velocidade, Moeda? Eu calculei, já sei, é 1,5. 1,5 vezes t vai ser 2 vezes π. Se você voltar na resposta do slide anterior, você vai ver que a gente tem duas casas depois da vírgula, né? Então, eu coloquei 3,14 para o π, vezes o raio, que é 0,3, né? T multiplicou para cá, então 1,5 vezes t, 2πr. Ó, 2 vezes 3,14 vezes 0,3 dá 1,884, dividido por 1,5. Isso vai dar, acho que 1,256, tá? 1,256 vai 1,26 aproximadamente, que vai corresponder para a gente a alternativa A. Beleza? Pessoal, sugestões, tá? Sugestão minha. Dê uma olhada nessa aula, pega exercícios de tarefa para fazer, faça a separação igual eu fiz, tá? Então, primeiro na aula 23 você faz só os retilíneos, nessa faz só os circulares. E tire suas dúvidas comigo, porque tem um monte de macetes, um monte de coisinhas que vão influenciar na resolução, tá? Então, separados em 2 vídeos,
para não ficar muito longo para você assistir. Juízo, espero que tenha certo as suas resoluções de tarefa e a gente se vê em breve.